Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo. Terminamos o capítulo 5 acerca dos povos da antiguidade americana, né? Vimos aí os povos desde aquelas chamadas civilizações mãe, como Muxicas, Chavines, Olmecas. Vimos depois as civilizações como Maias, Astecas, Incas, os Tupis, no caso do Brasil também. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 6, que a gente vai estudar o Ocidente Clássico. A gente vai estudar agora, gente, as duas principais civilizações que influenciaram, né, grande parte do mundo ainda hoje, que foi a civilização grega e a civilização romana, né? O foco da nossa aula hoje vai ser da página 130 até a 133, e eu já vou, daqui a pouco eu retorno, já vou iniciar nossa aula trazendo duas coisas, assim, dois videozinhos bem curtos que ajudam a gente a compreender os mitos, as histórias que para os gregos significavam o nascimento da sociedade grega, né? Através das lendas, tanto da guerra de Troia como da lenda do Minotauro, ok? Daqui a pouco, ao final do vídeo, a gente retoma aqui. A civilização cretense e o poder no Palácio de Knossos ficaram na memória dos gregos. Você já deve ter escutado a lenda do Minotauro, famoso personagem da imaginação grega. Formado pela mistura de um homem e um touro, cabeça e cauda de touro e corpo de homem, o Minotauro morava em um labirinto de onde ninguém conseguia sair, ou porque era devorado, ou porque não encontrava saída. A lenda do homem-touro era muito conhecida entre os gregos. Veja e conheça um pouquinho sobre a lenda. A lenda conta que havia um rei na ilha de Creta chamado Minos, casado com a rainha Pasífae, que devido a uma maldição se apaixonou por um touro branco que havia surgido de forma sobrenatural. Como resultado dessa paixão, houve uma traição e nasceu o Minotauro. Por causa da selvageria desse monstro, o rei Minos mandou construir um labirinto debaixo do palácio de Knossos, onde o Minotauro deveria permanecer. Após uma guerra entre cretenses e micênicos, o vitorioso rei Minos exigia todos os anos o envio de 7 jovens a fim de serem devorados pelo Minotauro. Um jovem ateniense chamado Teseu candidatou-se ao sacrifício com a intenção de matar o monstro. Ao chegar a Knossos, conheceu a filha do rei Minos, Ariadne, que se apaixonou por ele e deu-lhe uma espada de novelo de linha para que se desenrolasse desde a entrada do labirinto até o encontro com o Minotauro. Quando isso acontecesse, com a espada, Teseu mataria a fera e, enrolando o novelo novamente, sairia do labirinto. Teseu aceitou a ajuda de Ariadne, entrou no labirinto, matou o Minotauro e retornou a Atenas como herói, tornando-se o rei da cidade. Gente, como nós podemos ver, nessa lenda do Minotauro retrata a história do rei Minos, que ficava na ilha de Creta, que se vocês colocarem aqui na página 133, vocês vão ter o mapa, né, da formação da civilização grega. Por que formação? A nossa aula de hoje, qual é o objetivo? A gente compreender como a civilização grega se formou, ou seja, como o povo, a cultura grega se formou na história. Porque antes era, na verdade, uma divisão de diversos povos, culturas diferentes, com formas de política, né, de administração diferente, certo? Então, com o tempo, os gregos se transformaram, ou esses povos se transformaram e começaram a se identificar, né, dizer que era um povo só ou uma cultura só, que era a cultura ou a civilização grega, certo? Então aqui a gente tem mais ou menos os povos que formaram a civilização grega. E na lenda do Minotauro a gente viu acerca da ilha de Creta, onde ficava o palácio de Knossos. A ilha de Creta, ela era um dos grandes pontos de poder de toda a região. Tanto era um lugar muito rico devido ao comércio da civilização que ocupava Creta, que era chamada de civilização minoica.
as antigas histórias, né, há cerca de 2.800 anos antes, há 2.800 anos atrás, cerca de pelo menos 800 a 1.400 antes de Cristo, era a ilha de Creta que dominava toda essa região que nós estamos vendo aqui, tanto porque era muito rica devido ao comércio marítimo, né? Tinha também uma grande marinha, um grande exército, e a ilha de Creta dominava toda essa região, a ponto de que cada um desses locais que a gente está vendo aqui em destaque tinha que pagar um certo imposto para a ilha de Creta. E havia, claro, a lenda que o rei Minos, que era como era chamado o rei da ilha, né? Ele era um rei que sofreu uma maldição e que embaixo do palácio havia o labirinto, havia o Minotauro. Então essa era uma lenda da época. Que o que é que a gente vai tirar dessa lenda aqui? A ilha de Creta. A ilha de Creta dominava há cerca de 1.400 ou 1.500 anos atrás, dominava toda essa região. Junto com a ilha de Creta, surgiu outro povo, uma tribo que depois se transformou em um povo muito poderoso na região, que foram os micênicos, né? Porque eles residiam na região da Messênia. Messena era a capital. Então os micênicos se transformaram numa grande potência. E esse período é retratado nas lendas gregas a partir da Guerra de Troia, que foi a guerra entre os micênicos, que dominavam toda a região, né, da Grécia, passando aqui pela Tessália, Etólia, Beócia, Ática, Arcádia, a região do Peloponeso, Lacônia. Tudo isso era dominado pelos micênicos, porque eles construíram nessa época, há cerca de 800 a 1.000 anos antes de Cristo, um grande exército e conseguiu dominar toda essa região. E eles entraram em guerra contra uma potência, né, também muito forte da época, que era Troia. Até hoje não se sabe ao certo o lugar de Troia, mas tudo indica que ficava, né, nessa região aqui, perto de Assos, onde hoje é um país chamado Turquia. Então, essa foi a guerra entre gregos e troianos, né? Esse mito, que não se sabe se aconteceu de fato ou se foi apenas uma lenda, ele marca a união de todos esses povos, se chamando, né, se reconhecendo como gregos. Agora somos gregos. Desde quando? Não, desde a Guerra de Troia, desde quando a gente lutou contra a Troia, que nós somos gregos. Se isso é algo real ou mitológico, até hoje não se sabe, né? Vou mostrar aqui um videozinho que eu vou deixar até como dica de filme ao final, que mostra esse confronto entre os gregos e os troianos.
Então, gente, como a gente acompanhou aqui nesse vídeo, né? Uma batalha, aqui é a cena de um filme chamado Guerra de Troia, né? Quem puder assistir, tem no YouTube, né? Assista, um filme muito bom. A Guerra de Troia, segundo os relatos, que até hoje não foram comprovados, mas ela teria acontecido há 3.300 anos, ou seja, há 1.300 anos antes de Cristo, né? No finalzinho da Era do Bronze, ou seja, a humanidade ainda não tinha o desenvolvimento do ferro, as armas eram feitas de bronze, né? Então foi um momento que todos os reinos, aliás, pode-se dizer, né? Reinos que formavam toda essa região que a gente está destacando aqui, da Península Grega, na época não era chamado de Grécia. Cada tribo, cada povo tinha seu território, sua região, né? A partir daí, da Guerra de Troia, lenda ou não, esse marco, essa história, a Guerra de Troia, serviu para unir todos esses povos em uma única cultura. Ah, somos gregos. Na época, eles se chamavam de helênicos. Somos helênicos, né? Então, a partir daí, que foi uma guerra entre Micenas e Troia, né? Mecenas, como dominava toda a região, essa batalha que a gente acabou de assistir nesse vídeo é do príncipe Heitor, que era o príncipe de Troia, foi o que saiu vencedor, e o rei Ajax, que era de um reino da região que era dominado por Micenas. Então, a partir desse momento, os gregos passaram a se denominar como, aliás, esses povos, essas tribos, passaram a se denominar como gregos. Somos gregos, nós vencemos Troia. E o final da Guerra de Troia é aquele final que eu acredito que vocês já ouviram falar, onde os gregos passam 10 anos lutando, não conseguem vencer os troianos, e aí eles têm uma ideia. Deixam um cavalo de pau na praia como presente e entram nos navios e vão embora, né? Só que dentro do cavalo havia algumas pessoas esperando que eles colocassem o cavalo para dentro da cidade, e quando fosse à noite eles abririam os portões. E foi assim que aconteceu, e os gregos entraram, saquearam, queimaram a cidade de Troia, e aí foi aí que se deu o fim da Guerra de Troia, né? Então essas duas lendas, a do Minotauro, fala da época que Creta dominava a região, há pelo menos, o mais certo dizer, cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Né, dominava toda essa região. Depois, cerca de 1.300 anos antes de Cristo, eu falei 2.000 anos antes de Cristo, né? Se eu tiver falado depois, me desculpem. Aqui a data é antes de Cristo, ok? Então, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, o rei cretense, que era o rei Minos, chamado, dominava todos esses povos. Já por volta de 1.300 a.C., era o reino de Micenas, que dominava toda essa região, e toda essa história do poder de Mecenas e de que forma esses povos passaram a se chamar agora de gregos, está contado na obra Ilíada, que é um livro escrito de um grego nessa época, né? Considerado um dos primeiros historiadores da Terra, que era Homero. É ele que conta a história da Guerra de Troia. Então, essa nossa primeira parte é para dizer que inicialmente a civilização grega ela não existia. Ela era diversos povos, cada povo, cada tribo dominando a sua região. Houve momentos que a região foi dominada pelos cretenses, né? E houve momento que a região foi dominada pelos micênicos, que é retratado esses momentos tanto na lenda do Minotauro, como também na lenda da Guerra de Troia, certo? Então, voltando aqui um pouquinho nas nossas páginas, o livro já vai começar aqui na página 132 a falar dos períodos da história grega. O livro vem destacando aqui 5 períodos. O período pré-homérico, onde se deu a instauração, né, desses povos na região, a formação dessas tribos, né? Vai falar do período homérico,
onde esses povos, essas tribos, eram governadas a partir do poder dos patriarcas, né? Aqueles chefes de famílias. Depois ele vai falar do período arcaico, onde foram formadas as cidades-estados, ou seja, essas tribos, esses povos que viviam em guerra entre si, formaram cidades para eles viverem. As cidades elas eram muradas, e a gente já viu que toda a vida que essa palavra cidade vem acompanhada de estado, significa o quê? Uma cidade independente, que tem suas próprias leis, seu próprio governante, seu próprio exército, né? Depois a gente tem um período clássico, que foi onde os gregos ficaram dominados, né? Pode-se dizer, divididos, aliás, entre o poder das duas principais cidades-estado, Atenas e Esparta, né? A gente vai ver esse momento na próxima aula, tá bom? E o último período, que foi o período helênico, que é quando os gregos foram conquistados pelos vizinhos, que eram os macedônicos. Nós vamos ver um pouco mais. Aqui o que é importante a gente perceber, que a Grécia ela teve esses 5 períodos, desde a formação das primeiras tribos e povos, esse momento aqui que a Grécia foi dominada pelos cretenses, né, que tinham um rei já com muito poder e riqueza, depois pelos micênicos, né, já no período homérico aqui, depois eles viviam entre guerras, se dividiram em cidades-estado, né, e depois essas cidades ficaram divididas entre as duas mais fortes, Atenas e Esparta, e até que chegou um momento que essa disputa entre essas cidades-estados enfraqueceu os gregos, e aí eles foram conquistados, né? Os habitantes da ilha de Creta vêm falar um pouco aqui da lenda do Minotauro. Tio, a lenda do Minotauro é verdade? Gente, para eles era, né? Pra gente que não tem como comprovar isso, o que a gente pode dizer? Que a lenda do Minotauro ela significava justamente um período onde a ilha de Creta dominou todos aqueles povos, todas aquelas regiões, obrigava eles a pagar tributos, impostos, trabalhadores para servir como escravo, como se eles fossem o quê? Um monstro, um minotauro que estava levando os jovens embora. Então surgiu a lenda a partir daí, né? E os micênicos, que já foi uma civilização, um povo que dominou a região por volta de 1300, 1200 a.C., a gente viu que o principal acontecimento desse momento foi a Guerra de Troia. A partir daí que os gregos vão dizer, somos gregos, somos o único povo, né? É a partir desse momento da Guerra de Troia, a gente termina aqui na página 133, que eu vou mostrar aqui com maior detalhe um pouco aqui da geografia grega. Vocês vão ver que a Grécia ela é uma região, primeira, banhada, né, pelo mar Mediterrâneo de um lado, pelo mar Egeu do outro, e é uma região muito montanhosa. Então é uma região de difícil acesso por terra, grande parte era feito pela navegação, e aí na Grécia se desenvolveu muito forte a questão da navegação, né? Eles eram pescadores, né? Até mesmo as batalhas se davam em grande parte no mar, né? Entre a marinha. Já as terras eram usadas para agricultura e principalmente para o pastoreio, né? Criação de animais, ovelhas principalmente. Para a agricultura, principalmente a questão de vinhedo, trigo, né? As terras não eram todas boas para a agricultura, porque é uma região muito montanhosa, certo? E aí os gregos se dividiram, a gente vai chegar a ver de que forma eles se dividiram em cidades-estados, e cada uma dessas cidades foi criando leis, costumes, que fazem parte ainda hoje da história da humanidade, como por exemplo as Olimpíadas, foi criada pelos gregos há mais de 700 anos antes de Cristo nascer. A democracia, que é as pessoas poderem escolher o seu prefeito,
o seu governador, o seu presidente, deputado, vereador, o voto. Isso também foi criado pelos gregos, né? Cada cidade-estado, Esparta, Atenas, criaram formas de política, de cultura, como teatro, esporte, né? Que fazem parte da sociedade ainda hoje. Hoje a gente vai só passeando para ver, o nosso objetivo é compreender a formação do povo grego, e nas próximas aulas a gente vai ver, né, cada um desses pontos, as Olimpíadas, a democracia, certo? A gente compreender melhor, né, o que era a Grécia Antiga. É toda essa região formada por centenas, talvez até, gente, milhares de ilhas, né? Pegando aqui da ilha de Creta, passando aqui pela região do Peloponeso, Ática, Macedônia, Trácia e onde era Troia, né? Tudo isso daqui fazia parte da Grécia Antiga, certo? Então vocês conseguem ver que não era um território assim unido, né? Uma terra só. Não, haviam cidades que ficavam em ilhas, outras do outro lado do mar Egeu, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu destacar aqui, pronto. Aqui no centro, ó, né? Mar Egeu. Aqui tem algumas características que restaram na ilha de Creta do palácio, né, do labirinto, do grandiosíssimo palácio do rei Minos, né, que estima-se que habitou essa região aí por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então aqui é a ilha de Creta, fotografia aérea, né? Essa é a imagem um pouco que restou do palácio, certo? Essa civilização, ninguém não sabe como ela chegou ao fim. Tudo indica, pela destruição, né, que foi um tsunami. É uma cidade costeira, né? Eles tinham formas de escrita, certo? Matemática, eram grandes comerciantes, navegantes. Tudo indica que foi um tsunami que destruiu a civilização minoica, que vivia na ilha de Creta e dominava a região nessa época, certo? Os micênicos já dominaram a região por volta de 1400 a 1200 a.C. É nessa época que se dá a Guerra de Troia, que a gente viu que na cultura grega se tornou um símbolo. Depois da Guerra de Troia, se passa a dizer, somos gregos, né? Então a gente tem aqui o povo grego, ou os helenos, como eles se chamavam, somos helênicos. Surgiram da mistura de 4 povos, cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Aqueus, Eólios, Jônios e Dórios, né? Os jônios estão aqui de marrom, destacado em marrom, né? Ó, deixa eu ver aqui se eu melhoro aqui. Destacado em marrom. Os eólios estão destacados aqui um pouco mais de rosa, né? Nessa região. Dórios já são destacados aqui de verde, né? Aqui também, Creta. E o território arcádio, que é destacado aqui em laranja. Então, esses 4 povos que formavam centenas de tribos, né, de comunidades, né, formaram, todos eles juntos, o povo grego, né? Inicialmente a gente viu que eles cuidavam da terra de forma assim muito dificultosa, porque a região é montanhosa, o trabalho era sempre em família, né? Só com o passar do tempo é que surgiram o quê? As cidades-estado, devido às famílias, as tribos crescerem e viverem em guerras entre si. Mas isso a gente já vai deixar para a nossa próxima aula. Hoje o nosso objetivo a gente já cumpriu, que foi nós falarmos um pouco sobre a formação do povo, da civilização grega. Como eles se formaram, quais são os mitos, né, as histórias que explicam essa formação, certo? Quem gostou daquela cena, daquele filme,
procure no YouTube a Guerra de Troia, ok? E fica aqui como dica de filme, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais sobre as cidades-estados, sobre a democracia, Olimpíadas, né? De que forma os gregos influenciaram a nossa sociedade hoje. Mas agora a gente vai finalizando aqui e todo mundo retorna para o grupo para a gente fazer a nossa atividade de hoje, certo?